Quer conhecer mais da Palavra de Deus de uma forma simples e objetiva? O seu lugar é aqui. Meu nome é Tiago e este é o Pão em Casa. Queridos, como é bom nós estarmos aqui juntos, reunidos para mais um estudo da Palavra de Deus. Nós estamos muito alegres, contentes, e neste dia nós vamos dar sequência ao estudo das cartas de Pedro. Nós vimos desde o início Pedro enviando sua carta aos cristãos que estavam sofrendo perseguições, e neste texto de hoje, que engloba o capítulo número 2, do versículo 4 até o versículo 10, Pedro, ele não é que ele deixe de lado aquilo que ele vinha tratando até agora, mas é interessante porque Pedro ele começa a trazer uma colocação mais teológica. Há uma preocupação de Pedro de trabalhar de uma maneira mais profunda as temáticas teológicas daquilo que ele acreditava, e isso é muito importante e vai trazer uma profundidade muito boa para as nossas vidas. Então eu quero te convidar a abrir a tua Bíblia em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 4 a 10. Diz assim a palavra de Deus: E chegando-vos para ele, a pedra viva, reprovada, na verdade pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa, vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecerdes sacrifícios espirituais, agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Pelo que também na Escritura se contém: Eis que põe em Sião a pedra principal da esquina, eleita e preciosa, e quem nela crer não será confundido. E assim para vós, os que credes, é preciosa, mas para os rebeldes, a pedra que os edificadores reprovaram. Essa foi a principal da esquina. É uma pedra de tropeço e rocha de escândalo para aqueles que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram destinados. Mas vós sois geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós, que em outro tempo não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Vamos orar? Senhor Deus, nós te damos graças pela vida, pelo teu cuidado, e pedimos, Espírito Santo, que o Senhor venha nos iluminar nesta manhã, para que possamos compreender a tua vontade, compreender aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Como eu disse, amados, Pedro, neste texto, ele amplia a visão de uma forma a tratar assuntos da sua teologia, a teologia petrina, e ele começa a aprofundar algumas temáticas que outrora nós notamos que havia apenas uma preocupação que não é de menor importância, mas havia uma preocupação com o sofrimento dos crentes, a falar acerca do fortalecimento. Mas agora Pedro ele aprofunda e ele começa a trazer uma temática que já foi abordada em outros lugares, na Bíblia, desde os Salmos, desde alguns profetas, e ele começa a fazer citações. O próprio Jesus, em outros momentos, ele afirma também questões que Pedro retoma, tanto em Mateus como Marcos, em Lucas, os evangelistas relatam essas afirmativas. Nós vemos também Pedro citando parte deste texto em Atos capítulo 4, e aqui ele retoma o alicerce de uma nova geração chamada por Cristo. E aqui Pedro ele trabalha, é importante nós entendermos que ele vai trabalhar o tempo todo como trazendo a memória acerca do passado de Israel, o quanto eles tiveram essa possibilidade de serem participantes desta aliança, mas falharam não crendo em Cristo. E hoje nós, como nova geração, como novo povo, trazidos em evidência por causa de Cristo,
feitos geração eleita, sacerdócio real, e aí nós vemos uma série de afirmações que Pedro traz. Então é muito importante. Este capítulo 2, do verso 4 ao 10, essa perícope, esse trecho, ele é muito importante. Então eu gostaria que você voltasse os teus olhos, pegasse tua caneta, pegasse então o teu caderno e vamos juntos anotando em nome de Jesus. Traz em voga falarmos sobre este texto, o texto de Mateus capítulo 16, versículo 18. Num diálogo que ele estava ali com Jesus, Jesus perguntando, quem dizeis que eu sou, Pedro, né? E Pedro, ele fala acerca do que ele ouvia, acerca do que as pessoas estavam compartilhando acerca de quem era Jesus. Em determinado momento, Jesus é mais incisivo e diz, Pedro, mas e você? Quem eu sou para você? Né? Então Pedro, ele fala, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, e o Senhor Jesus diz, olha, não foi a carne ou o sangue que te revelou, mas o próprio Pai te revelou, houve essa revelação sobrenatural para a tua vida. E Jesus então afirma, pelo que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, as portas do inferno não prevalecerão. Enfim, há muitas pessoas que colocam Pedro como sendo essa pedra. Mas o próprio Pedro, quando nós vamos vendo as outras afirmativas, inclusive o nosso texto aqui, o próprio Pedro ele deixa bem claro que Jesus é a pedra de esquina. Jesus é a pedra angular, é a pedra fundamental, é o fundamento, né? Ele é o mais importante. E nós outros, como cristãos, fazemos parte de outras pedras menores, né? Que fazem parte dessa edificação da casa espiritual, mas Jesus é a pedra mais importante. Então, ao meu ver, não há dúvida aqui, diante deste texto de Mateus 16, 18, de que Pedro aponta para Jesus. Pedro aponta totalmente para Jesus. Olha, ele é a pedra viva, a pedra angular. Então, para nós fica muito mais tranquilo. Ao invés de interpretarmos este texto de Mateus como Jesus dizendo, Pedro, você é a pedra que eu vou edificar a igreja. E aqui é importante nós entendermos isso, porque a teologia romana, ela fala acerca disso como Pedro sendo a base, né? E a base para também a veneração de Pedro. Então é importante nós entendermos isso, né? Que o próprio Pedro ele aponta para Cristo. Nós vamos ver vários textos durante este estudo que vai nos deixar bem claro isso, não só o texto da carta, que é o nosso texto de objeto de estudo, mas outros textos da palavra que apontam para Cristo. E aqui eu quero, juntamente com os irmãos, ver algumas citações de Pedro acerca do Antigo Testamento, para ficar mais fácil dos amados entenderem. Pedro começa então declarando o versículo de número 4, falando que o Senhor é a pedra que vive. Aqui é importante nós entendermos que ele fala acerca disso por causa da ressurreição de Cristo. Então o nosso Deus, ele vive, ele ressuscitou, foi rejeitado pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. E aqui a rejeição pelos homens que Pedro trata é uma alfinetada direta, né, nos judeus que rejeitaram a Cristo. Nós podemos atualizar isso para as nossas vidas, falando acerca das pessoas que rejeitam, né, o próprio chamado de Cristo, mas aqui no caso de Pedro ele está falando especificamente acerca dos judeus. Então o Senhor é a pedra que vive, rejeitada então pelos judeus, mas para com Deus eleita e preciosa. Então Jesus foi eleito pelo Pai para esta função e ele é precioso. Verso 5 diz que também para vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual, para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Aqui Pedro ele começa a introduzir essa questão do sacerdócio para dizer, olha, nós somos gentios, né? Vocês são gentios e haviam também judeus convertidos ali ao cristianismo, mas para dizer, olha, o povo rejeitou, o povo escolhido, Israel de Deus, rejeitou a Cristo e, portanto, Cristo, o Pai, através de Cristo, escolheu um novo povo, né? E aqui ele diz, vocês também são pedras menores, mas que servem para a edificação da casa espiritual.
Paulo também ele trabalha na mesma perspectiva, falando sobre o corpo, utilizando a metáfora do corpo de Cristo, onde todos são membros, mas Cristo é o cabeça. Então note que tanto Pedro quanto Paulo, apesar de usar uma linguagem diferente, ambos estão no mesmo tom, falando acerca da comunidade de fé, da importância de caminharmos unidos e vivermos essa comunidade. E ele termina o verso 5 dizendo: a fim de oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Não é mais por intermédio do sacerdote, porque nós somos então o sacerdócio santo, é por intermédio de Cristo, tendo em vista que o judaísmo da época fadou ao declínio e a viver uma caminhada de religiosidade. Nós que quando Cristo morre na cruz do Calvário, o véu é rasgado do templo, e quando o véu se rasga, ele desnuda a caminhada de mediocridade que a religião judaica vivia. Por quê? Porque tanto a Arca da Aliança como os utensílios ali do Santo dos Santos tinham sido roubados, tinham sumido há muito tempo atrás. Até esse é um assunto para nós trabalharmos em outro momento, né? Mas os livros de Macabeus, que são livros apócrifos, você vai ver alguns relatos que sugerem que um dos profetas havia escondido a Arca da Aliança, né? Mas são apenas sugestões, não há como saber o paradeiro. O fato é que muito tempo antes do período de Jesus encarnado, do Cristo encarnado, a Arca da Aliança, os utensílios tinham sumido. Mas a religião judaica continuava vivendo uma caminhada de aparência religiosa. E quando nós olhamos aqui para Pedro declarando: olha, vocês são sacerdócio santo. Ou seja, não precisa mais de um intermediário para a gente voltar a viver aquela caminhada de uma religiosidade fria, mentirosa, né? E os sacrifícios que nós vamos oferecer não são mais os sacrifícios dos animais, são sacrifícios espirituais, né, das nossas disciplinas espirituais, a nossa vivência de negar a nós mesmos, tomar a nossa cruz e seguir a Cristo. Por isso o intermediário é Cristo Jesus. E aqui no versículo 6, Pedro ele começa, então, como eu disse, a citar alguns versículos do Antigo Testamento para trazer a base, né, da sua teologia aqui, ou das suas afirmações da sua carta. Então no versículo 6, por exemplo: pois isso está nas Escrituras, eis que põe em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer não será de modo algum envergonhado. Ele está citando aqui Isaías capítulo 28, versículo 16. Verso 7: para vós outros, portanto, os que credes, é preciosidade, mas para os descrentes, aqui os judeus, a pedra que os construtores rejeitaram. Essa veio a ser a principal pedra angular. E aqui é uma citação do Salmo 118, versículo de número 22. E pedra de tropeço, rocha de ofensa. Ele volta a citar Isaías capítulo 8, verso 14 e 15. São estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram postos. Então aqui ele coloca como um exemplo do que acontece quando as pessoas rejeitam o Senhor. Ele utiliza o exemplo dos judeus para dizer: olha, é isso que vai acontecer se vocês rejeitarem ao Senhor. Vocês ficarão no seu pensamento, no seu modo de vida, mas o Senhor então ele vai escolher um povo que lhe recebe, que lhe apraz. Então ele vai escolher outro povo para a sua caminhada. No verso 9, então, ele começa as suas alfinetadas ficarem mais profundas, né? Quando ele declara: vós, porém, sois raça eleita. Quando nós vamos para Êxodo capítulo 19, versos 5 e 6, nós vemos a mesma afirmação, declarando que o povo ali era eleito. Mas Pedro aqui ele está falando para os gentios e os judeus convertidos ali: não, vocês são raça eleita, sacerdócio real. E aqui, como eu disse nos primeiros versículos, chamar o povo de sacerdotes e trazer essa mentalidade é algo que rompe com uma barreira tremenda, uma barreira de religiosidade. Para ser um sacerdote, ele precisava ser da linhagem de Levi e ser separado para isso, e toda uma instrução específica para isso. Mas Pedro entende que o povo
neste novo tempo, na nova aliança, foi chamado como sacerdote, como sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Em Deuteronômio 7:6, Deuteronômio 14:2, nós vemos a mesma afirmação acerca dos judeus. O Senhor dizendo, olha, vocês são povo meu, povo de propriedade exclusiva. A fim do quê? De proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim, que antes não erais povo, claro, são gentios, e isso nós estamos inclusos nesta caminhada, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. E ele no verso 10, então, ele cita Oséias 2:23. Pedro, ele compara a igreja a um edifício, onde há um alicerce e existem então as paredes. Cristo é o alicerce. Olha que coisa importante. Aqui quando ele trata da pedra de esquina, e você pode traduzir para as nossas vidas, para a nossa realidade atual de construção, como sendo então um alicerce. Mas você vai poder conferir conosco aí nas imagens do que ele está falando, qual é a realidade de que Pedro está falando. Confira essas imagens para você entender. Note como a pedra de esquina ou a pedra angular, ela tem um ângulo aí, então de 90 graus, ela servia para sustentar a construção, para alicerçar a construção. Então isso é importante para nós entendermos. E nós somos apenas as pedras que auxiliam nessa construção. Temos importância? Claro que temos. Nosso valor é tremendo, não foi à toa que Cristo se entregou, que o Pai enviou seu Filho para resgate de nós, as nossas vidas. Mas entenda que para Pedro, Cristo tem a primazia. Então essa conversa de que sobre Pedro a igreja seria edificada, não, Jesus é a pedra, Ele é a edificação, e é nele que todas as coisas são construídas e edificadas. Cristo, ele deve ser o alicerce das nossas vidas. Será que ele é o alicerce da tua história? Cristo é o alicerce onde nós construímos a nossa família. Cristo é o alicerce onde nós construímos a nossa vida. Por isso muitas pessoas têm a sua fé abalada, porque se a fé está depositada nas circunstâncias, logo as circunstâncias mudam. Se a fé está depositada nas emoções, os sentimentos mudam. Agora, se tua vida está depositada no alicerce que é Cristo, a sua fé se torna inabalável. Ah, queridos, Cristo, ele é tremendo. Cristo, ele traz essa base, esse alicerce para a nossa caminhada. Note que Pedro declara aqui que Cristo é a pedra que vive. Como eu disse anteriormente, o nosso Deus está vivo. Note aqui que Pedro fala acerca das pedras que vivem. Ou seja, Cristo, ele é uma pedra que está viva. E as pedras que vivem somos nós. Quando nós nos achegamos a Cristo, é Ele que é o intermediário entre nós e Deus, nós recebemos esse poder que emana de Cristo, que nos torna pedras que constroem, que ajudam na edificação desta casa espiritual. Olha que maravilha, queridos. Por intermédio de Cristo, nós não éramos povo e hoje nós somos chamados casa espiritual de Deus. Não um templo construído por mãos humanas, mas um templo transformado e regenerado pelo próprio Cristo. Enquanto o templo ele era um edifício construído pelas mãos humanas, nós somos um organismo vivo. Enquanto o templo era algo estático, morto, frio, nós, como construção, como casa espiritual, somos dinâmicos, organismos vivos que levam o reino do Senhor. Quando Pedro, ele então destaca a igreja como casa espiritual, como nós já citamos outrora, vários textos do Antigo Testamento ele traz em voga como base da sua teologia, como uma forma de alicerçar aquilo que ele está declarando e aquilo que ele está falando.
E é interessante que, mesmo com as alfinetadas, com tudo que Pedro fala acerca do judaísmo, ele não descarta e não cancela essa herança. Pelo contrário, ele declara que essa é a nossa herança. Cristo, né, a pedra que foi rejeitada. Mas hoje nós temos a possibilidade de aceitá-lo como edificação das nossas vidas. Nós, como igreja, como templo vivo, espiritual, com Cristo, a pedra de ângulo, né? Aquele que nos faz como crentes a edificação da casa espiritual do Senhor. Ele é o que transforma a nossa vida. Ele é aquele que faz novas todas as coisas. Da mesma forma que Paulo nos identifica como o corpo de Cristo, né? Pedro nos identifica como casa espiritual. Ambas as figuras trazem a ênfase na comunidade, de vivermos uma vida comunitária. Uma pedra não é o templo. Uma pedra não é a casa. Da mesma forma que um membro não é o corpo todo, mas ele é parte. Ou seja, nós não somos casa espiritual se vivemos uma vida sozinha. Por isso a importância de vivermos o corpo de Cristo, de vivermos como casa espiritual, de vivermos a comunidade eclesiástica. Pedro, ele traz a ênfase a isso para que nos previna de achar que nós podemos ser igreja sozinhos. Você não pode ser igreja do Senhor sozinho. Onde você está, mesmo sozinho, você não deixa de ser igreja. Mas para que você seja igreja do Senhor, corpo de Cristo, casa espiritual, você precisa caminhar junto com os seus irmãos. A vida com Cristo é uma vida comunitária, onde nós vivemos esta realidade da comunidade do reino de Deus. Quando Deus ele te chama a cumprir uma missão, note que ele chama outros para trabalharem juntamente com você. Unidos, os esforços individuais trazem uma multiplicação, não só das possibilidades, mas da força. Procure pessoas que te ajudem a edificar o corpo de Cristo. Não viva sozinho, viva unido em comunidade de fé. Note que neste texto também nós podemos encontrar o grupo daqueles que creem, e para estes a preciosidade da palavra de Deus, a preciosidade do próprio Cristo, e o grupo dos que não creem. Novamente, aqui a ênfase de Pedro é dizer, olha o exemplo, né? Os judeus rejeitaram a Cristo como seu Messias, e as citações do Antigo Testamento não apenas trazem a base da teologia petrina, mas também trazem a base para Pedro declarar, olha o que aconteceu. Eles já estavam sendo advertidos, já havia a palavra através dos profetas, já havia a declaração, mas olha o que aconteceu com aqueles que rejeitaram então a palavra do Senhor, o verbo vivo que desceu do céu, o próprio Cristo Jesus. Mas aquele que experimenta então a presença do Senhor, aquele que crê no Senhor Jesus como a pedra fundamental, a primeira pedra a ser assentada, o padrão, aquele por meio do qual a construção tem a sua caminhada. Note que aqui também é interessante, abrindo um parêntese aqui, se a primeira pedra da construção for mal assentada, toda a construção ela vai torta. Por isso Jesus é essa pedra angular de esquina, porque era a primeira pedra a ser assentada. Então ele é o padrão para as nossas vidas. Devemos caminhar como ele, sermos assentados como ele foi assentado. Ou seja, a direção das nossas vidas, para onde nós vamos caminhar, o padrão é Cristo. E sem dúvida Pedro, quando ele está afirmando esta carta, escrevendo, certamente ele se lembrou da declaração que nós trouxemos no início. Porque tu és Pedro, né? E sobre esta pedra edificarei a minha igreja, sobre Cristo, a pedra angular, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Não há dúvidas que Pedro estava pensando nisso. Não há dúvidas que essa, como outras afirmações, outros encontros, né, como Pedro, tu me amas, como Pedro, você vai me negar, como Pedro, deixa eu lavar os teus pés, vem à mente de Pedro constantemente. Isso o impele a escrever e a compartilhar com os irmãos esta realidade. A pedra que realmente importava
para Pedro era Cristo. Nada mais. Não eram as afirmações religiosas, não era a caminhada religiosa no sentido de uma caminhada fria de ritos vazios, mas o que realmente importava para Pedro é a pedra de esquina, a pedra fundamental, a pedra que foi rejeitada, mas que eles aceitaram, pedra preciosa. Pedra que, em primeiro lugar, é totalmente confiável. Note que nós podemos depositar a nossa fé sem medo de que alguma coisa não vai sair conforme nós pensamos, ou sem medo de sermos frustrados. Podemos depositar nele a nossa fé. Podemos alicerçar a nossa vida e confiar que a construção da nossa casa vai ser firme. Segundo lugar, é preciosa para os crentes, aqueles que creem, entendem a preciosidade de Cristo. Em terceiro lugar, embora rechaçado por alguns, é a parte mais importante da igreja. Ou seja, uma igreja que não tem Cristo como a parte mais importante não é a igreja de Cristo. Cristo deve ser a essência das nossas vidas, a base da nossa caminhada. Por isso que quando nós falamos de uma igreja que tem Cristo por base, se não tem Cristo não é uma igreja que pode ser chamada de cristã, porque aqueles que não creem em Cristo, não têm Cristo como base, Cristo se torna uma pedra de tropeço, ou seja, uma rocha que faz cair. Alguns tropeçam em Cristo porque rechaçam, outros porque negam a acreditar que Ele é o Messias, outros negam a acreditar que Ele existe e aí eles começam então a tropeçar em Cristo. Salmo 118, 22, outrora citado, diz que a pedra que desprezaram os edificadores veio a ser cabeça de ângulo, ou pedra de esquina, ou pedra angular. Não importa se eles rejeitaram, Jesus veio a ser o padrão. Agora, aqueles que caminham com Cristo não tem problema de serem confrontados por Ele. Não tem problema. Aqueles que querem ser discípulos de Cristo e são discípulos dele, que têm caminhado, não tem problema em ser advertidos por Cristo e serem confrontados por Ele e terem as suas vidas trabalhadas pelo Senhor. Mas aqueles que não creem começam a ser confrontados e são irritados. Começam a ser perturbados pela palavra de Deus, começam a ser colocados na parede pelo Evangelho, pelo confronto do Evangelho. Por isso, a igreja que não confronta o pecado ou não confronta a maneira de viver, fique com a pulga atrás da orelha, queridos. Porque a igreja de Cristo tem por primazia o confronto, não o confronto pelo confronto, mas o confronto embasado em Cristo, o modo de viver de Cristo. O confronto da religiosidade, o confronto de uma vida de aparências, o confronto da mediocridade. Por isso, Cristo como a base das nossas vidas não nos faz tropeçar, mas para aqueles que não creem, ele se torna então a pedra de tropeço. Hoje, da mesma forma, as pessoas que negam a acreditar em Cristo acabam cometendo o maior engano das suas vidas, rejeitando e tropeçando na pessoa que pode salvar as suas vidas e dar sentido a ela. Quando Pedro ele avança para o versículo número 9, acerca do sacerdócio de todos os crentes, e essa temática ela muitas vezes é trazida pelos crentes hoje, pelos cristãos, falando acerca do sacerdócio, É interessante nós olharmos para isso, porque na antiga aliança havia um sacerdote como intermediário. E hoje, com a vitória de Cristo na cruz, houve uma transição, nós não precisamos mais disso. Cristo nos trouxe esse livre acesso, essa livre possibilidade de viver este relacionamento diário em todos os lugares com o nosso Pai, com o nosso Deus. Nós podemos ir diretamente à sua presença. E junto com isso, Deus nos deu também a responsabilidade de levar outras pessoas a caminhar nesta mesma compreensão e nessa mesma realidade. Quando nós estamos unidos com Cristo, fazendo parte da mesma edificação, casa espiritual, fazendo parte do mesmo corpo, nós então temos esta tarefa de auxiliar outras pessoas a receberem também a reconciliação de Deus com o homem por intermédio de Cristo Jesus.
Frequentemente as pessoas elas fundamentam o conceito de si mesmas segundo seu sucesso financeiro, seus lucros, mas a nossa relação com Cristo ela é muito mais profunda e muito mais importante do que as nossas tarefas, do que os nossos êxitos, do que as nossas riquezas ou os nossos conhecimentos. Nós somos escolhidos por Deus como sua propriedade. Fomos chamados a representá-lo diante de outros. Povo escolhido dele. Recorde que os seus valores, eles são resultados de sermos filhos de Deus, não como um produto que nós possamos obter. Aqui é uma questão importante. Muitas pessoas se aproximam de Deus como se pudessem comprar. É uma compreensão totalmente distorcida e errada. Foi o Senhor que nos comprou, nós somos propriedade dele. E a visão que ele tem de nós não é daquilo que nós podemos dar, ou uma visão de lucrar em cima das nossas vidas, como se os nossos êxitos, as nossas atitudes aumentassem o nosso valor. Não, o Senhor já nos comprou, nos adquiriu. Nós somos pessoas valiosas. Você, meu irmão, é muito valioso. Você, minha irmã, é muito valiosa e preciosa na presença do Senhor. Deus, ele não aumenta aquilo que ele sente por você pelos seus êxitos. Ele te ama e ele já te adquiriu da forma que você era e ele te transforma para que você possa viver a cada dia segundo a imagem e semelhança do Senhor. Somos uma nova geração. Uma geração separada pelo Senhor, separada para a glória do Pai. Raça eleita, ou seja, ao contrário daqueles que são incrédulos, o Senhor nos elegeu. Como sacerdotes de uma nova aliança, temos livre acesso ao Senhor. Nação santa, nação santificada, separada para o Senhor, povo adquirido, povo de propriedade exclusiva de Deus. No original aqui significa propriedade peculiar, que vem de peculium, que é uma palavra latina que o sentido era dinheiro privado, pessoal, ou seja, o Senhor queria possuir o povo e ele adquire povo exclusivo, adquirido por um alto preço. Amados, é tremendo entender que nós fomos transportados do reino de trevas, iluminados por Cristo, alcançados por Cristo, por esse plano de redenção que trouxe salvação para as nossas vidas. A compaixão de Cristo demonstrada por nós. Nós não éramos povo, mas agora somos povo, alcançados, amados por Cristo e enviados a proclamar esta mesma mensagem. Este texto é fenomenal e fantástico para as nossas vidas. Há tanto conteúdo nele, há coisas tão tremendas para as nossas vidas, mas eu quero te convidar a neste dia, queridos, abrir o teu coração. E se porventura você não reconhecia Cristo na tua história, reconheça, aproveite esta oportunidade. O Senhor já pagou o preço para te adquirir, para que você seja povo de propriedade exclusiva, sacerdócio real, nação santa, geração eleita. O Senhor te ama, o Senhor nos ama, querido, e Ele quer transformar a nossa história. Que Ele seja o fundamento da tua vida, que Ele seja o alicerce da tua família, da tua casa e da tua história. Que o Senhor, Ele continue te fortalecendo e que a partir dEle a tua história seja escrita. Que Ele seja um modelo para a tua caminhada. Como Cristo andou, ande você também. Sempre traga no teu coração essa pergunta: em meus passos, o que faria Jesus? Que você possa caminhar nas pegadas de Cristo, viver como Ele viveu e a cada dia tomar a sua cruz e seguir a Cristo. Senhor Deus, nós te pedimos que o Senhor nos ajude a viver esta realidade. Nos ajude a cada dia a tomar as nossas cruzes, Senhor, e seguirmos a Cristo, negando a nossa natureza carnal e vivermos como morada espiritual, como casa espiritual, como corpo de Cristo. Senhor, ajude cada irmão, cada irmã a viver esta realidade. Nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe, querido. Não se esqueça de curtir os nossos vídeos, de compartilhar também com o máximo de pessoas que você puder. E aproveite para se inscrever
aqui no Pão em Casa, ativar também o sininho das notificações para que sempre você possa estar atento e receber esta porção da palavra de Deus aí na tua casa. Que Deus te abençoe, fique na paz do Senhor Jesus.